amanhã, um desafio no espaço. A mulher é amiga da novidade em matéria de moda. Fora disso, ela sabe que corre muitos perigos. No geral, as mulheres gostam do bom senso e sabem usá-lo muito bem. Quando se trata dos graves problemas do espírito, as mulheres não gostam de novidadeirice. Elas sabem que têm melhor intuição que os homens e desconfiam sempre dos reformadores. Reformar é bom quando necessário e quando dispomos de elementos seguramente melhores do que os usados por todos. Mas há coisas que não podem ser reformadas. Por exemplo, as obras de arte, as obras dos grandes pensadores, os livros sagrados das grandes religiões, as obras fundamentais de uma doutrina. Temos de aprender a respeitar essas obras e não meter nelas a nossa colher de pau, como diz a sabedoria popular. Fala-se hoje numa nova moral e muitos pensadores se esforçam para elaborar novas normas de conduta humana. Mas até mesmo os materialistas já compreenderam que a moral tem princípios imutáveis que não podem ser violados. Os fundamentos verdadeiros da moral não são os costumes, mas a busca do bem que está por trás dos costumes. Podemos e devemos reformar a moral social de acordo com os progressos da civilização e da cultura, mas sempre respeitando os fundamentos da moralidade. Não apenas os seres, mas todas as coisas têm a sua dignidade que devemos respeitar. Quando desrespeitamos a obra de arte ou de pensamento, cometemos dois crimes, um contra a obra e outro contra o seu autor. Quem apoia essa dupla violação comete uma imoralidade. A verdadeira moral, como considerava Pestalozzi, mestre de Kardec, é a essência de todas as religiões. É, portanto, a verdadeira religião. Por isso Kardec afirmou que o espiritismo tem consequências morais. A religião espírita para Kardec era a moralidade. O homem nasce como um ser biológico, transforma-se num ser social e eleva-se à categoria de ser moral. Por isso, a religião espírita não é formalista nem literalista, pois assenta-se nos princípios da moral, que são as exigências naturais da consciência humana. Respeitemos a obra de Kardec. No limiar do amanhã, um programa desafio, promoção do Grupo Espírita Emmanuel, transmissão número 188, quarto ano. Apresentação de José Pires e Terezinha Ribeiro. Sonoplastia Antônio Brantão. Direção e participação do professor Herculano Pires. Gravação dos estúdios da Rádio Mulher, São Paulo, Brasil. Todas as semanas, neste dia e neste horário. Transmissão da Rádio Mulher, 730 kHz, São Paulo, e da Rádio Morada do Sol, 640 kHz, Araraquara. Todas as semanas, neste dia e neste horário. Diálogo no limiar do amanhã. Um diálogo no espaço, por vozes da terra. Professor, a ouvinte Marisa Noronha, da Rua Fiação da Saúde, do Jabaquara, pergunta: se os espíritos podem curar, como o senhor aceita, deviam também poder matar os micróbios do surto da meningite. Por que o senhor não providencia isso? Se eu pudesse, eu providenciaria. Mas acontece o seguinte:
Os espíritos podem curar em certas circunstâncias. Nós estamos num mundo que no Espiritismo é classificado de mundo de provas e expiações. Ora, nós sabemos que os médicos também podem curar. E curam, às vezes, até doenças incuráveis. Mas nem eles podem matar, liquidar os micróbios, os vírus, as bactérias do surto de meningite que anda por aí. Por quê? Porque há certas coisas que dependem de condições gerais. O surto de meningite não veio de graça, não veio por acaso. Veio em consequência das condições insalubres em que na realidade vive a periferia da nossa capital. Então, é necessário primeiro providenciar-se a limpeza, o condicionamento melhor da periferia de nossa capital, para que sejamos livres deste e de outros surtos que podem naturalmente aparecer a qualquer momento. Onde há sujeira, tudo é possível no tocante às doenças. E é preciso que se tenha cautela a respeito. Mas essa cautela e as providências correspondentes pertencem ao homem, não aos espíritos. O trabalho dos espíritos é no mundo espiritual. E quando eles se ligam com o nosso mundo, é para despertar em nós o sentimento da espiritualidade. Muitas vezes, por um princípio de caridade, por serem solidários conosco, por compreenderem que são nossos irmãos e companheiros, eles nos ajudam a curar uma doença. E isto muitas vezes nos aliviam vários males. Entretanto, no mundo de provas e expiações, nós estamos sujeitos a dois tipos de consequências maléficas. Primeiro, as provas. As provas, como o próprio nome está indicando, que nós temos de enfrentar dificuldades que surgem, empecilhos aos nossos desejos, problemas que se avolumam diante de nós e que nós temos de vencer. Então nós estamos sendo provados. Nós estamos passando por uma prova que vai demonstrar o nosso grau de aproveitamento na evolução através das vidas que já vivemos na Terra e as condições que adquirimos nesta vida presente. Mas as expiações são muito mais difíceis. Elas correspondem aos nossos erros e aos nossos crimes do passado. Então, elas são consequências da lei de ação e reação. Quando nós cometemos uma ação boa, nós naturalmente estamos preparando consequências boas para nós no futuro. Mas quando nós cometemos uma ação má, nós estamos preparando para nós uma colheita má no futuro. Ora, num momento de expiação, nenhum espírito, nenhum médico, nenhum cientista, nenhuma entidade espiritual, por mais elevada que seja, pode intervir em nosso favor. Pode intervir, naturalmente, no favor de nos dar coragem para suportar aquela expiação, nos desenvolver as potencialidades de resistência e de reação às situações infelizes, mas não podem roubar-nos ao cumprimento daquela expiação. Mesmo porque nós viemos à Terra, nesta existência, já com o compromisso de pagar certas dívidas que contraímos no passado. E esse pagamento é para nós tão necessário que nós pedimos para voltar à Terra a fim de pagá-lo, de pagar essas dívidas. Assim, a cura pelos espíritos se realiza quando é possível, quando eles podem curar. Então, realmente, eles curam. A ouvinte Aldrosina da Conceição, da Avenida Indianópolis, pergunta: não posso ouvir falar em terremotos e inundações. Sinto um arrepio por todo o corpo, começo a tremer e logo me falta a respiração. Às vezes fico desacordada e me vejo levada pelas águas ou tragada por um abismo que se abre na terra. Já tratei com psicanalista e psiquiatra e nada resolveu. O que o senhor me diz e me indica será uma lembrança de vida passada? Eu poderia dizer que a senhora acertou. Todos os sintomas que a senhora me dá são exatamente disso. Recordações profundas de uma existência passada em que a senhora certamente sofreu esses processos dolorosos que
ficaram marcados no seu inconsciente, não na sua consciência, porque a sua consciência atual refere-se aos problemas atuais da vida, mas no inconsciente profundo. A senhora tem essas lembranças que afloram o consciente quando excitadas, provocadas por um acontecimento atual. Por exemplo, ao falar em inundações e o ouvir barulhos semelhantes a isso, a sua consciência recebe do inconsciente as ideias correspondentes a estes fatos que estão ocorrendo agora. As suas lembranças então afloram a mente. A senhora pode se libertar disto estudando o espiritismo e frequentando um bom centro espírita, tomando passes, participando de sessões. Eu digo um bom centro espírita porque, como nós sabemos, há muitos centros que se propõem a curar tudo e a fazer tudo, quando na verdade nós não podemos fazer nada disso. Nós temos apenas que orientar e esperar os resultados de acordo com o processo que vai se desenvolvendo na própria criatura. No seu caso, a frequência às sessões espíritas bem organizadas, submeter-se a passes, que são apenas aquela imposição das mãos que vem no Evangelho, fazer preces continuamente e ler bons livros, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo isto ajudará a senhora a superar essas deficiências, compreendendo principalmente que estes acontecimentos pertencem a uma vida anterior. A senhora já desperta na sua consciência as reações necessárias para que eles vão desaparecendo. Eu aconselharia a senhora a procurar, por exemplo, num sábado à tarde. É um horário muito cômodo, muito conveniente. Num sábado à tarde, às 16 horas, a senhora esteja presente no Centro Espírita Pedro e Anita, na Rua Pelotas, 54, em Vila Mariana. Anote bem, Rua Pelotas, 54, Vila Mariana. Ali, a senhora chega naturalmente uns 15 minutos antes das 16 horas. Procura o presidente do centro, o senhor Rui Piedade. Explica a ele o seu caso. E continua a frequentar o centro aos sábados neste horário. É apenas 1 hora. A sessão começa às 16 horas e termina às 17. A senhora terá logo a possibilidade de verificar os resultados do seu tratamento, podemos assim dizer, através da frequência, do estudo, da leitura e das práticas espíritas correspondentes. O ouvinte Joaquim Mercado de Castro, da Rua 12 de Outubro, na Lapa, pergunta: primeiro, se Deus existe, sendo bom, misericordioso, onipotente e onisciente, por que não põe ordem no mundo? Mas claro que Deus é o criador da ordem em que nós vivemos. O senhor pensa que a ordem do mundo é a ordem da sociedade humana? Não é. A ordem do mundo é a ordem da natureza. Deus estabeleceu a ordem no mundo, no universo inteiro, não apenas no mundo terreno, de uma maneira admirável. O senhor já pensou em que tudo no mundo é organizado, tudo está perfeitamente estruturado, o ritmo das coisas, desde o crescimento das plantas até o ritmo das ondas no mar, o ciclo das águas que correm nos rios, que dormem nos lagos, que sobem ao céu através da evaporação e que são devolvidas à terra através da chuva. Todos estes processos da natureza nos mostram uma ordem perfeita, que é a ordem de Deus no mundo. E quando olhamos para nós mesmos, o senhor já pensou um pouco na maravilha que é o seu corpo, o seu organismo humano? Se o senhor estudar um pouco de fisiologia, o senhor ficará admirado com a perfeição de todos os processos orgânicos perfeitamente entrosados entre si para nos assegurarem este equilíbrio que nós possuímos em nossa vida de saúde e mesmo durante a doença. Nas doenças, nós vemos as reações orgânicas, tudo determinadas por quê? Pela ordem, a ordem que Deus estabeleceu em nosso organismo. O senhor já pensou na ordem estabelecida em nosso organismo psíquico, no nosso espírito? O espírito se compõe, como sabemos,
principalmente de 3 instâncias principais, né? Essas 3 instâncias, nós sabemos muito bem que correspondem às funções totais que nós realizamos na vida. Temos, primeiramente, a nossa vida intelectiva, a vida do pensamento no cérebro. Temos depois a nossa vida afetiva, a vida das emoções, cujo centro orgânico e cujo centro psíquico está no coração. E temos a nossa vida volitiva, a nossa vontade, que nos leva à prática, à ação, às atividades constantes da vida. Tudo isto coordenado perfeitamente em nosso psiquismo, em nossa estrutura psíquica. Isto é a ordem de Deus em nós. A ordem da sociedade humana, entretanto, está entregue em nossas mãos. Por quê? Porque Deus quer que nós aprendamos a realizar a ordem, a estabelecer e a manter a ordem. Então Deus nos concede os seus exemplos, nos coloca dentro da ordem por Ele estabelecida em tudo. E ao mesmo tempo nos dá a capacidade necessária para compreendermos isso e para aplicarmos o nosso entendimento na realização da ordem no mundo social. Enquanto os homens não compreenderem isto, estiverem distanciados da realidade espiritual que eles são, os homens em geral pensam que são apenas criaturas materiais de corpo, de carne e osso, e limitam as suas atividades aos interesses desse corpo e da sua vida em sociedade. Por isso há tantos conflitos e confusões no mundo. Quando os homens compreenderem que são espíritos, que estão na terra de passagem, e uma rápida passagem, e que o seu destino é a transcendência, é elevar-se acima da condição humana para atingir a condição espiritual superior, então eles poderão começar a estabelecer na terra uma ordem social à imagem da ordem que Deus estabeleceu no universo. Segunda pergunta. Se Jesus Cristo existiu de verdade, por que a história não fala dele? Viveu escondido ou era um fantasma? Para mim não passa de um mito. Que tal? A ideia de que Jesus Cristo é um mito já levou alguns pensadores europeus a publicarem livros bastante curiosos, mas tremendamente contraditórios. Por exemplo, há um livro bastante importante chamado O Mito de Jesus. É um livro através do qual Arthur Drills, um inglês, procurou mostrar que Jesus Cristo era simplesmente um mito. Todo o seu esforço nesse sentido foi maldado, porém, diante daquilo que o Senhor negou aí, diante das provas históricas da existência de Jesus. O Senhor diz: Jesus não está na história. Como não está na história? Ele fez história. O mundo em que nós vivemos é um mundo cristão. E o mundo cristão nasceu do quê? Dos ensinos de Jesus. O Senhor, naturalmente, se apega a certas exposições de pensadores materialistas que querem negar a existência de Jesus. Mas a existência de Jesus está mais firmada na história do que qualquer outra existência. Além disso, além dos fatos comprovados e investigados atualmente nas pesquisas históricas universitárias, não apenas nas pesquisas dos religiosos, mas dos professores universitários, mostram que realmente Jesus existiu, foi um homem, agiu intensamente na Palestina e criou uma nova concepção do mundo que foi registrada pelos seus discípulos, aparecendo mais tarde na formulação dos evangelhos. O Senhor vai me dizer, por exemplo, os evangelhos foram escritos muito depois da morte de Jesus. Sim, tinha de ser assim, mas é preciso o Senhor saber que os evangelhos se basearam em duas fontes muito importantes. Uma é chamada aslogia. As logias são as anotações feitas por apóstolos e discípulos dos apóstolos durante as pregações de Jesus. As logias são, portanto, elementos colhidos no próprio momento em que Jesus pregava, em que ele vivia, em que ele agia entre os homens. E existe também aquilo que se chama o proto-evangelho de Marcos. E
que geralmente é designado por uma expressão alemã, o Urmarcus. O Urmarcus. Por que Urmarcus? Porque é um evangelho que surgiu ainda na era apostólica, no início da era apostólica, logo após a morte de Jesus, elaborado por alguém que se dizia ser Marcos. Não sabemos que Marcos era esse. Este evangelho relatou então a vida de Jesus e os acontecimentos que depois iriam figurar no evangelho de Marcos. É por isso que se chama o proto-evangelho de Marcos, porque é o evangelho que vai dar base ao evangelho de Marcos. Renan, por exemplo, que foi um grande investigador histórico, Ernesto Renan, famoso pelas suas obras de investigação da história do cristianismo, tem um livro inteiro dedicado aos evangelhos, em que ele explica pormenorizadamente como os evangelhos nasceram e afirma de maneira decisiva: os evangelhos nasceram dos círculos mais íntimos de Jesus, dos seus familiares, dos seus discípulos, daqueles que privaram com ele. Passado mais de 100 anos depois de Renan, aparece na França Charles Guignebert, que é um grande pesquisador e professor de História do Cristianismo na Sorbonne, e o que afirma Guignebert, depois de profundos estudos a respeito, afirma a mesma coisa que Renan. Os evangelhos nasceram nos círculos mais íntimos ligados a Jesus. Os evangelhos, portanto, procedem da própria fonte dos ensinos orais de Jesus. E se isto não bastasse para provar a existência de Jesus, existem todos os testemunhos vigorosos dados pelos apóstolos em toda parte. O senhor pode dizer: não há na história um registro assim por um historiador qualquer da passagem de Jesus pela terra. Realmente esta passagem foi obscura. Jesus viveu na época do mundo clássico greco-romano. O que era importante no tempo era a história de Roma e não a história da Palestina. O que se passava na Palestina tinha pouca importância. Quando um historiador judeu como Joséfo trata da história da Palestina, ele não dá atenção a Jesus. Por quê? Porque Jesus era um rabino popular. Ele não era uma figura exponencial do mundo judaico. Ele não era nem sequer um sacerdote do templo. Ele era um daqueles tipos de rabinos populares, mestres do povo, que andavam pela Palestina ensinando. A grandeza de Jesus não era material, exterior, não era dada pelos homens ou pelos títulos. Era a grandeza moral e espiritual de Jesus, que transparecia nos seus ensinos. E a grandeza destes ensinos se confirmam nos resultados que eles produziram no mundo. Qual foi o homem que, humildemente andando de sandálias pelas praias de um lago humilde como o lago de Genezaré, pregando nas estradas, nos povoados, nas ruas das cidades judaicas daquele tempo, numa província obscura do Império Romano que era a Judéia? Qual foi o homem que desta humildade e nesta humildade conseguiu produzir, através simplesmente de palavras, de ensinos orais, conseguiu produzir uma revolução total que transformou a civilização greco-romana na civilização cristã? Quem conseguiu isso? Ninguém, só Jesus. E esta é a maior prova, a mais decisiva prova da sua existência, do seu trabalho e da sua grandeza. O seu pensamento modelou a civilização em que nós vivemos. E ainda, esta civilização não conseguiu amoldar-se completamente ao pensamento de Jesus, porque se tivesse conseguido, estaríamos num mundo superior. O que ele ensinou corresponde à vida do homem num plano muito elevado que o homem ainda não atingiu. Agora pense o Senhor, aqueles apóstolos todos que seguiram Jesus durante a sua pregação, que o serviram, que assistiram de perto ou de longe a sua crucificação e o seu martírio, que depois foram testemunhas da sua ressurreição e que anunciaram o Evangelho de Jesus ao mundo inteiro,
senhor quer maiores testemunhos do que esses? Testemunhos visuais, oculares, da vida de Jesus. Os próprios evangelistas, com exclusão, por exemplo, de Lucas, que não conviveu com Jesus porque era discípulo do apóstolo Paulo, os próprios evangelistas deram testemunho daquilo que eles viram, daquilo que eles assistiram. A confirmação histórica, portanto, da existência de Jesus é inegável. E quando Drius publicou seu livro, e na França, Brandes, seguindo o caminho de Drius, publicou também um livro considerando Jesus como um mito. Um escritor francês de origem espanhola, Pérez, publicou um livro muito interessante com o título Napoleão Bonaparte é um mito. E ele, de tal maneira, apoiou-se nos mesmos esquemas de Drius e de Brandes, que chegou a conclusões semelhantes, mostrando que, com aqueles argumentos aplicados a Jesus, podia-se provar que Napoleão Bonaparte também era um mito. Basta ver um dado muito curioso. Napoleão era cercado por 12 generais. Napoleão veio do Oriente para o Ocidente. Napoleão, então, fazia o trajeto solar, porque tanto Drius como Brandes diziam que Jesus era um mito solar, era o mito do Sol. Então, Pérez mostrou que o mito do Sol se adaptava também a Napoleão. Cercado por seus 12 generais, Napoleão era como o Sol no zodíaco, cercado pelos 12 signos do zodíaco. E a marcha de Napoleão seguia o mesmo rumo da marcha do mito solar. Assim, entrando em vários pormenores, Pérez liquidou a tese mitológica de Jesus, a tese que pretendia fosse Jesus um mito. O senhor, portanto, está numa fase das investigações sobre o cristianismo que já foi superada há muito tempo. O senhor procure informar-se agora dos dados sobre a vida de Jesus. Leia principalmente a vida de Jesus no livro de Guinéberg, que não é propriamente a vida, é toda a pesquisa feita sobre a sua existência e a sua realidade, e o senhor verá. O livro de Guinéberg tem precisamente o nome Jesus. E então o senhor encontrará tudo isto que eu estou lhe dizendo e mostrará que é absurdo dizer-se que Jesus é mito. Mande suas perguntas ao programa No Limiar do Amanhã, Rádio Mulher, Rua Granja Julieta 205, Travessa da Avenida Santo Amaro, São Paulo. Ouça as respostas e conteste-as, se for o caso. Estamos no ar para dialogar. Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodavam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitude. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus recorda-se o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça
atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia. Diálogo no limiar do amanhã, velhos problemas sob nova luz. E vamos à terceira pergunta do ouvinte Joaquim Mercado de Castro, da Rua 12 de Outubro, na Lapa. O senhor é um homem culto e inteligente, mas não sabe usar sua cultura e sua inteligência, pois gasta uma e outra ensinando superstições. Me perdoe, professor, mas essa história de espíritos é conto de fadas e de bruxas. Diga-me a verdade. O senhor só quer a verdade, não é? O senhor acredita realmente que existem espíritos? Eu agradeço os seus elogios à minha possível cultura e inteligência. Mas queria lembrar ao senhor o seguinte: quando o senhor fala de espírito como sendo superstição, o senhor incide num erro bastante grave. O espírito hoje é considerado cientificamente provado. Embora, por exemplo, os pesquisadores soviéticos lutem para mostrar que as suas próprias conquistas nesse terreno podem ser interpretadas no plano puramente material, a verdade mundial os contesta por toda parte. Quando o professor Heine, fundador da parapsicologia moderna, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, chegou à conclusão científica de que o pensamento não é material e declarou mesmo que a mente humana não é material, classificando o pensamento e a mente como elementos extrafísicos existentes no homem, ele já deu um passo bastante importante para a confirmação científica da existência do espírito. E quando agora, através das pesquisas mais intensas, por exemplo, as do professor Ian Stevenson, no tocante ao problema da reencarnação, e as pesquisas atuais com as gravações diretas de vozes de espíritos em gravadores comuns de fitas magnéticas, vozes de espíritos e não de médiuns. Tudo isto vem comprovando de maneira absoluta e inegável a existência do espírito, a sua independência e a sua possibilidade de comunicar-se conosco. Há dois importantes pesquisadores ingleses, que são o professor Soward, da Universidade de Londres, e o professor Wesley Carrington, da Universidade de Cambridge. Estes dois pesquisadores realizaram um trabalho mediúnico na Universidade de Cambridge com uma médium de voz direta, fenômenos de voz direta, para ver se havia manifestações, e obtiveram a manifestação. A corneta, que é assim chamada o aparelho através do qual o espírito fala, aparelho simplíssimo, que pode ser feito inclusive de uma folha de cartolina. Enrola-se a folha de cartolina em forma de uma corneta. Durante os trabalhos mediúnicos, com um médium que realmente corresponda a este fenômeno, então nós temos a levitação da corneta. Aquela corneta se ergue no ar e através dela os espíritos falam. O senhor poderia me perguntar por que através dela? Porque os espíritos necessitam naturalmente de um apoio material para a transmissão da sua voz. Eles, servindo-se deste processo, conseguiram provar aos dois investigadores ingleses, dos mais categorizados no meio científico atual, a existência do fenômeno de voz direta. Então veja o senhor que eu não estou aplicando mal a minha possível inteligência ao tratar de espiritismo. Estou aplicando-a
num sentido que corresponde às exigências atuais da nossa cultura no mundo. O mundo está diante do problema do espírito e está hoje reafirmando a existência do espírito em oposição à fase negativa do materialismo no século XIX, que já ficou para trás. Pode crer, meu amigo, quem está errado é o senhor mesmo, sabe? Quarta e última pergunta desse mesmo ouvinte, professor. Se o senhor acredita nos espíritos, por que não acredita nos santos e nos demônios? Quem disse que eu não acredito nos santos e nos demônios? Apenas não aceita a interpretação que é dada pelas igrejas. O demônio é um espírito mau. O senhor, lendo o Evangelho, está vendo constantemente Jesus falar na expulsão dos espíritos imundos, dos espíritos maus, que atormentavam pessoas, obsedavam criaturas naquele tempo. Ora, os espíritos maus foram considerados demônios. Convém lembrar o seguinte: a palavra demônio é uma palavra grega, que não quer dizer diabo, não. Demônio quer dizer simplesmente espírito. Por exemplo, o filósofo Sócrates, o grande Sócrates, que todo mundo conhece, ao menos de referências, Sócrates era acompanhado por um demônio. Era o que ele chamava o seu demônio bom. Este demônio bom, Sócrates consultava constantemente quando havia qualquer problema grave de filosofia para ele resolver. Ele consultava o seu demônio, o que mostra um episódio mediúnico bastante importante na história da filosofia. Para os gregos, os demônios eram bons e maus. Os demônios bons correspondiam a espíritos bons, os maus a espíritos maus. Assim, portanto, quando falamos em demônio, precisamos nos lembrar disso. A expressão demônio na antiguidade não queria dizer o que diz hoje para nós. Nós aplicamos demônio como sinônimo de diabo, de Satanás. Não é verdade. Demônio quer dizer espírito, simplesmente isso. Ora, sendo assim, o problema da existência dos espíritos nos leva também à compreensão da existência dos bons e maus espíritos. Os santos são para nós os espíritos bons, espíritos superiores, quando realmente a canonização por uma igreja corresponde à condição espiritual daquele espírito. Então, se a igreja considerou santo um espírito que realmente não for superior, ele para nós não é santo. Se nós pudermos ter alguma prova disso, evidentemente. Mas, no geral, nós aceitamos que os santos das várias igrejas são espíritos elevados, que produziram naturalmente na terra, através de suas atividades, atos bons que os levaram à canonização. E também aceitamos não o demônio como um Satanás, como uma entidade oposta a Deus, como um adversário de Deus, o que é um absurdo. Aceitamos a existência dos demônios maus, ou seja, dos espíritos maus, que são simplesmente os espíritos ignorantes, atrasados, perversos, que existem aqui mesmo na Terra encarnados. E existem desencarnados quando vão para o espaço. A ouvinte Maria Júlia Caravelli, da Rua Santo Antônio, faz 5 perguntas. Primeira: tenho uma amiga que era médium e hoje está internada em Franco da Rocha. O que o senhor me diz? Se a sua amiga era médium e hoje está internada em Franco da Rocha, isso não quer dizer absolutamente, de maneira alguma, que ela ficou louca por causa de ser médium. Isso é que é preciso a senhora compreender. Por exemplo, no livro dos médiuns, quando Kardec trata do problema da mediunidade, e mesmo no livro dos espíritos, ele diz assim: é preciso compreender que a loucura provém de uma predisposição mental da criatura. Muitas pessoas dizem: ficou louco aquele meu amigo porque estudava espiritismo. Então, lembra Kardec, há muitas pessoas que ficaram loucas estudando música, outras estudando matemática, outras estudando filosofia e assim por diante. As pessoas que se desequilibram é porque têm tendências para
para esse desequilíbrio, tem deficiências na sua estrutura mental, no seu organismo cerebral. É preciso compreendermos isso para não querermos atribuir a fatores abstratos aquilo que, na verdade, pode ser encontrado em fatores mais concretos, ligados à própria estrutura, seja biológica ou psíquica, da criatura. Na verdade, posso dizer à senhora o seguinte: o Espiritismo foi, durante muito tempo, durante mais de um século, acusado de fabricar loucos, porque isso convinha aos seus adversários, e porque a ignorância a respeito do Espiritismo era total. Hoje, entretanto, que se conhece melhor a doutrina, que mesmo aquelas pessoas que não têm conhecimento preciso da doutrina já sabem mais ou menos que ela é, na realidade, uma doutrina superior, uma filosofia, essas pessoas sabem que o Espiritismo não faz loucos, mas cura loucos. A grande resposta do Espiritismo aos que o acusavam de fábrica de loucos foi a cura de loucos. Há loucuras que não podem ser curadas a não ser por processo espirítico. E tanto assim que nós hoje temos, só aqui no estado de São Paulo, uma rede de 32 hospitais psiquiátricos espíritas que chegaram a fundar uma federação dos hospitais espíritas. Por que isso? Porque estes hospitais é que têm dado solução à maior parte dos casos de loucura que não encontram solução nos tratamentos comuns. E é bom também lembrar que o próprio governo do Estado, quando precisou descentralizar aquela multidão de doentes aglomerados em Franco da Rocha, serviu-se dos hospitais espíritas. Foi a grande rede hospitalar do espiritismo a única que estava em condições de atender, como realmente atendeu, as exigências do Estado nesse campo, prestando-lhe uma valiosa colaboração. É preciso, portanto, compreender que esta balela de que o Espiritismo faz loucos é coisa do passado. Segunda pergunta. Um médium curador disse que ia curar um meu tio de câncer. Ele morreu. Que tal? É claro que um médium curador, se for consciente da sua mediunidade e tiver um pouco de conhecimento doutrinário, jamais fará esta afirmação: eu vou curar o senhor. Isto é um absurdo. Os próprios médicos, quando conscientes de sua responsabilidade, não afirmam tal coisa. Porque todos nós sabemos que todas as doenças têm condições, às vezes, incapazes de podermos, que nós somos incapazes de poder controlá-las. Essas doenças podem seguir, de repente, um caminho violento de destruição orgânica e que nós não poderemos impedir. Os espíritos se servem de médiuns para curar muitas pessoas, mas como já falei em vários desses programas, os espíritos não podem curar tudo. E os médiuns curadores precisam ter a humildade de compreender que eles não curam nada. Eles servem apenas de instrumentos aos espíritos para a realização das curas possíveis. Quando uma pessoa está sofrendo uma doença que decorre daquilo que chamamos de um processo kármico, kármico vem da palavra karma, do sânscrito, uma expressão que corresponde à lei de ação e reação. Quer dizer, quando uma pessoa está sofrendo de uma doença kármica, que é a reação de uma ação praticada por ela no passado, essa pessoa geralmente não pode ser curada. Mas o médium nunca sabe, nem pode saber se a doença é kármica ou não. Então ele não tem o direito nem de dizer que vai curar, nem de que a pessoa não se cura. O médium que se arrisca a isso, ele está fora da compreensão que devia ter da própria doutrina a que se diz filiado. Terceira pergunta. Os espíritas dizem que não há morte. Mas por que então eles morrem?
Os espíritas dizem e provam que não há morte, no sentido que se atribui a esta palavra em geral. Porque quando se fala em morte, fala-se em aniquilamento total do ser, da criatura humana. A criatura morre, então ela desaparece. Ela não existe mais. Ora, esta ideia negativa da morte, que predominou durante grandes civilizações no mundo e atingiu também a nossa civilização, esta ideia negativa é errada. Porque a morte, como destruição do ser, não existe. Não há morte nesse sentido. Agora, se falarmos que a morte é a destruição do corpo material, aí estamos certos. A pessoa, quando morre, simplesmente passa do plano material para o plano espiritual. Então, na verdade, ninguém morre. Ainda recentemente, num poema transmitido através de Jorge Risini, pelo famoso poeta paulista Cassiano Ricardo, que foi realmente uma das maiores e mais belas expressões da poesia moderna no Brasil, Cassiano Ricardo, num poema típico do seu estilo e da sua maneira de poetar, dizia que a morte é uma piada. Porque, na verdade, ele morreu. E logo a seguir se sentiu mais vivo do que nunca. Então, diz ele, tudo se passa como numa espécie de engano ou de mágica. Tudo parece uma coisa e é outra. O atestado de óbito, diz ele, é uma piada. Deram o atestado de óbito, Cassiano morreu. E, na verdade, ele não morreu. Ele está mais vivo do que nunca. O que acontece, portanto, é isto. Os espíritas sabem que não existe a morte como destruição total do ser. E dizem que a morte não existe para que todo mundo tire esta ideia de morte e compreenda que a morte é simplesmente uma passagem do plano material para o plano espiritual. E que o plano espiritual é o plano de origem do espírito. Portanto, o mundo verdadeiro que corresponde à nossa natureza espiritual e onde nós temos de viver. Quarta pergunta. O senhor sabe o que foi noutra encarnação? Se não sabe ou não pode provar, por que ensina aos outros que existe reencarnação? Se tudo dependesse pessoalmente de mim, eu não poderia ensinar coisa alguma. As pessoas pensam que a gente ensina aquilo que descobriu por si mesmo, a experiência própria que teve, mas não é verdade. A cultura humana não se forma das experiências individuais deste ou daquele homem. A cultura humana é um conjunto de experiências coletivas. O conhecimento humano é formado pela contribuição de muitas pesquisas, de muitas experiências, de muitas indagações ocorridas em todas as épocas da vida humana na Terra. Então, quando eu me refiro, por exemplo, ao princípio da reencarnação, eu não preciso provar com uma experiência pessoal minha que a reencarnação existe. Mesmo porque seria difícil para mim provar isso. Como eu poderia provar, por exemplo, se eu me lembro de uma encarnação passada? Como eu poderia provar que isto é exato? Eu posso dizer, eu me lembro que fui tal coisa, que vivi em tal época, que fiz isto ou fiz aquilo. E como provar isso? Quer dizer, todas estas coisas escapam a um processo objetivo que possa demonstrar a realidade daquilo que estou dizendo. Mas quando eu me apoio nas pesquisas científicas da reencarnação, tanto da ciência espírita como da ciência comum, quando me apoio nas tradições de todos os povos referentes à reencarnação, quando me apoio em ensinos superiores, como os ensinos de Jesus no Evangelho sobre a existência da reencarnação, e quando tudo isto é confirmado pelas mais recentes pesquisas científicas da atualidade, então eu estou ensinando uma verdade. Aí ninguém pode me contestar, nem me pôr em dúvida, a não ser que duvide de todas aquelas bases em que eu me apoiei.
senhor deve compreender esta minha posição. Quinta e última pergunta dessa ouvinte. Uma última pedrinha no seu sapato, professor. Como pode o espírito fazer gravações com a voz que tinha na terra, se a sua garganta, que produzia a voz, não existe mais? Essa pedrinha já está moída, já virou poeira há muito tempo. A senhora, naturalmente, me desculpe que eu a chamei de senhor há pouco, eu faço um pouco de confusão quando estou falando aqui com os ouvintes, que é perguntas de mulheres e perguntas de homens a todo momento. A senhora, naturalmente, pensa que esta pergunta é para mim uma grande dificuldade. E não é. Não é simplesmente porque ela já está esclarecida há muito tempo. Há quase 100 anos ela já está esclarecida. A senhora ouviu, naturalmente, que eu falei neste programa, como em outros muitos tenho falado, da existência do corpo espiritual. Daquilo que nós chamamos no espiritismo de perispírito. E aquilo que os físicos e biólogos soviéticos acabam de descobrir e anunciaram ao mundo como sendo o corpo energético do homem, a que deram o nome de corpo bioplasmático. Pois bem, é graças precisamente a este corpo bioplasmático que existe o corpo material. Veja bem o próprio conteúdo desta expressão, corpo bioplasmático. O que quer dizer isso? O bioplásmico, que me parece melhor. Bio quer dizer vida. Então, o corpo bioplasmático é o corpo da vida. E plasmático ou plásmico, o que quer dizer? Quer dizer aquilo que plasma, aquilo que dá forma. Quer dizer que os próprios cientistas soviéticos, que são materialistas e não espiritualistas, chegaram à conclusão de que o corpo material do homem é estruturado por um outro corpo, que é o corpo energético que eles descobriram. Ora, sendo assim, é fácil da senhora compreender que todos os elementos do corpo material têm sua origem no corpo espiritual. A voz humana, que parece apenas uma produção das nossas cordas vocais no corpo material, ela tem uma origem mais profunda, que são as vibrações do perispírito, do corpo espiritual. Ora, o corpo material ficou no túmulo, mas o corpo espiritual continuou como espírito. E ele pode falar como falava aqui na Terra, com as vibrações perispiríticas que produziam as vibrações das cordas vocais materiais. Mande suas perguntas ao programa No Limiar do Amanhã, Rua Granja Julieta 205, Travessa da Avenida Santo Amaro, São Paulo. Se houver demora nas respostas, tenha paciência. Responderemos a todas as perguntas. Queremos diálogo. Estamos no ar para dialogar. O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 16. Irmãos, eu não julgo ter ainda alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo em direção ao alvo para obter o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos, então, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Todavia, andemos pela mesma regra a que temos chegado. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ao dirigir-se à igreja de Filipos, ele, como sempre fazia nas suas epístolas, procurava colocar objetivamente os problemas referentes ao desenvolvimento do cristianismo. E ele recorria, muitas vezes, às suas próprias experiências pessoais
para mostrar como se podia fazer muito pelo cristianismo com o esforço e abnegação de cada um. Ele mostra aqui a necessidade de nos devotarmos a uma causa que naturalmente é suprema, porque supera os nossos condicionamentos humanos na Terra, as nossas limitações na vida humana e nos leva para consequências espirituais superiores. Ao concitar, portanto, os filipenses a se dedicarem com devoção e com devotamento aos trabalhos espirituais, o apóstolo Paulo podia reforçar isto com as provas do seu próprio exemplo no exercício do seu ministério. Isto é muito importante para lembrarmos também o ensino de Jesus. Jesus, segundo os evangelhos, deu-nos grandes lições de como nos comportar na terra de maneira espiritual. Mas ele não deu apenas essas lições oralmente. Ele as comprovou pelo seu próprio exemplo. Ele viveu aquilo que pregava. Ele não ensinou somente através de palavras. Ele ensinou com a sua vida. E ao apóstolo Paulo, que durante a vida de Jesus ainda não estava em condições de segui-lo, e que depois, mesmo no desenvolvimento do cristianismo primitivo, perseguiu o cristianismo, o apóstolo Paulo, entretanto, ao chegar à compreensão da realidade da existência de Jesus e da grandeza dos seus ensinos, ele que era doutor da lei no templo de Jerusalém, ele procurou fazer a mesma coisa que Jesus. A mesma coisa no sentido de ensinar e praticar, no sentido de dar o exemplo de que aquilo que ele ensinava era possível realizar. E é neste exato sentido que ele insiste, através deste pequeno trecho da sua carta à igreja de Filipos, da sua epístola aos filipenses. É muito conveniente lermos de vez em quando uns trechos das epístolas de Paulo, com atenção e cuidado, porque elas nos esclarecem muito, não apenas sobre os problemas daquele tempo, mas também sobre os problemas correspondentes que aparecem no tempo de hoje. Temos um recado para você. Mande-nos a sua resposta por escrito. Não tenha medo da verdade. Você precisa saber tudo quanto se refere à sua natureza, ao seu destino, à sua posição no universo. Você não é apenas um cidadão do mundo, é um cidadão do universo. O seu destino é cósmico. E como estamos na era cósmica, este é o momento preciso em que você deve tomar consciência dessa realidade. Saia dos limites superados da crença cega e do negativismo pretensiosos. Tome conhecimento das novas conquistas da ciência e da filosofia que abrem novas perspectivas para a sua compreensão da vida. Integre-se na cultura atual. No limiar do amanhã, um trampolim para a era do espírito,